Shalom, shalom, que a graça e a paz do eterno Deus esteja em nossas vidas. Bem-vindo de volta ao nosso curso avançado de interpretação bíblica. E hoje nós vamos trazer para você algo interessante. Eu sou o apóstolo Lucas, reitor e professor do Instituto Teológico Manancial. Hoje vamos trazer um assunto interessante, é sobre o bode expiatório. Algumas pessoas já ouviram muito essa expressão, bode expiatório. É uma expressão muito conhecida hoje no nosso idioma, no português, e algumas pessoas ainda não sabem de onde surgiu essa expressão bode expiatório. A palavra bode expiatório, ela tem origem em um termo hebraico que é Air la Azarel, que significa o bode expiatório. Para o povo de Israel, antes, no período de Moisés, essa expressão era muito utilizada. Air la Azarel era muito utilizada como o bode da expiação, ou o bode que iria carregar a culpa do povo de Israel. O termo bode expiatório tem origem nas tradições hebraicas, mas hoje é usado em referência a alguém que foi erroneamente culpado. Então, quando alguém leva a culpa de outra pessoa, é chamado que aquela pessoa é o bode expiatório. Vamos lá, que em algumas situações alguém não é culpado de uma coisa e outro vai jogar culpa para ele e ele sai como bode expiatório, ou alguém que está levando a culpa de uma coisa que ele não cometeu. Hoje em dia o termo ainda é relevante no estudo de fenômenos políticos. A busca imediata por responsáveis pelos problemas sociais acaba por tornar-se uma arma política a ser usada contra opositores diante da indisposição ou a ignorância popular, em busca de fontes de maior confiança para obter a informação a respeito do problema em questão. Então, hoje em dia, é muito utilizado esse termo na área da política, quando alguém joga a culpa em outra pessoa e aquele que leva a culpa acaba sendo conhecido, sendo chamado de o bode expiatório. Já no livro de Vaikra, no capítulo 16, verso 7, verso 8, diz assim: também tomará ambos os bodes e os porá perante o Senhor à porta da tenda da congregação. E Arão lançará sorte sobre os dois bodes, uma pelo Senhor e outra pelo bode emissário, que é o bode de Azarel, que é chamado bode emissário. E em seguida pegará os dois bodes e apresentará ao Senhor a entrada da tenda do encontro. Depois fará um sorteio para determinar qual bode será separado como oferta para o Senhor e qual bode levará o pecado do povo para o deserto de Azarel. Então, a primeira coisa que o sacerdote vai fazer, ele vai levar os dois bodes. O sacerdote não sabe qual é o bode que é do Senhor, que vai ser sacrificado, e o bode que levará a culpa do pecado do povo, que vai ser lançado no deserto para andar peregrinando no deserto. O sacerdote não está sabendo, então ele vai lançar sorte. Depois nós vamos soltar um vídeo para vocês, tem um vídeo aí preparado, aonde vai falar sobre o que é lançar sorte, que era utilizado pelo sacerdote com Urim e Tumim. Acompanhe depois esse vídeo aí sobre Urim e Tumim, que é lançar sorte. Então o sacerdote lançava a sorte e ali era identificado qual daqueles bodes era do Senhor e qual dos bodes iria ser lançado no deserto de Azarel. Naquele dia, que era o dia do Yom Kippur, que é o chamado Dia do Perdão, era onde se fazia essa cerimônia. Os dois bodes eram levados na entrada do templo da congregação, e lá naquele momento era orado sobre o bode que iria levar a culpa depois de sorteado. Então, depois que caísse a sorte do bode que ia levar o peso do pecado,
O sacerdote simplesmente tinha que orar e lançar agora todo o pecado do povo sobre aquele bode. Esse é o processo de lançar a sorte. Ele fazia a escolha, né? Ele orava primeiro e orava sem saber qual era, e depois fazia era lançado a sorte, e quando se lançava a sorte, ali é que Deus dizia qual bode, qual dentre aqueles ali é que iria levar o pecado do povo. Quando se escolhesse o bode, o sacerdote colocava a mão e através de uma oração ele lançava todo o pecado do povo sobre o bode. E depois levava o bode para um deserto que era chamado deserto de Azarel. O bode era solto e o sacerdote ia embora, e o bode não ficava com nenhum tipo de corda presa nele, ele ficava livre para poder andar peregrinando no deserto. Ele ficava dias ali peregrinando, virava noite. Possivelmente alguns eram atacados, né, por predadores e não demorava muito tempo. Outros andavam peregrinando até que a sorte cai sobre ele encontrasse algum pasto, alguma água, ele encontrasse algum lugar, algum refúgio para poder passar mais dias. Mas a maioria das vezes eles caíam em precipícios, eles andavam dispersos, peregrinando, porque os bodes eles haviam necessidade muito grande de alimentação e de água, e ele ficava em desespero para poder se alimentar e comer, e terminava nesse desespero caindo de alguns precipícios, e ali acabava-se a vida do bode. Então esse é um dos termos utilizados, né, muito utilizado em Israel sobre o bode expiatório, aonde o próprio Deus, né, pedia que fosse lançado a sorte em um dos bodes e escolher qual bode iria ser sacrificado. Então fica aí essa aula para você como uma dica, para você saber o que é bode expiatório. Aguardo você na próxima aula, se Deus quiser. Shalom, shalom.